Boa noite. Aos 16 anos, menores podem votar, trabalhar e alguns até se tornam chefes de família. Nessa idade, só não podem ser responsabilizados criminalmente como adultos. No Jornal da Cultura desta noite, vamos ouvir o que pensam os jovens sobre a maioridade penal e discutir os números do mapa da violência, que registra 18 assassinatos de adolescentes por dia. E veja também outros assuntos importantes de hoje. Consolidação das leis do trabalho, criada por Getúlio Vargas, completa 70 anos precisando de reformas. No último dia de entrega para acertar as contas com o Leão, Receita ainda espera 1 milhão de declarações. Mais de 40 policiais são presos no Rio de Janeiro, acusados de participar de esquema de corrupção. Empresas de telefonia começam a oferecer o serviço 4G. A Argentina se torna rainha na Holanda. O marido, William Alexander, foi coroado hoje. Nossa bancada tem a presença do professor da Faculdade de Medicina da USP, Paulo Saldiva, e do economista Alexandre Schwartzman. Você encontra informações adicionais dos assuntos que vamos tratar aqui no site cmais.com.br/segundatela. A consolidação das leis do trabalho vai completar 70 anos. Enquanto patrões pedem a flexibilização das leis, trabalhadores se preocupam com a perda dos direitos. Aos 18 anos, Márcia acaba de fazer a primeira carteira de trabalho. Você tem mais direitos por aí. Sem a carteira você não tem direito a nada. Marta renovou o documento. Ele guarda mais de 30 anos de trabalho. Toda a minha vida, toda a minha história, todos os lugares onde eu já trabalhei, minha referência de vida, né? A consolidação das leis do trabalho completa amanhã 70 anos. Na época, a criação de normas beneficiando o trabalhador foi considerado um marco. Mas hoje, muito se discute sobre a necessidade de flexibilizar e atualizar essas leis. Aprovada pelo presidente Getúlio Vargas em 1943, a CLT marca a transição da economia agrícola para a industrial. Introduziu direitos e regulamentações como horário de trabalho, férias, descanso remunerado, condições de segurança e higiene e anotação dos contratos na carteira de trabalho. Este empresário do setor de serviços acredita que as regras da CLT dificultam a negociação com os trabalhadores. É uma lei que foi feita para a indústria, para a fabricação de bens, e nós estamos numa época onde você tem uma indústria de serviços muito forte. E a característica da indústria de serviços é muita flexibilidade. A lei deveria ser mais abrangente e permitir um acordo entre partes. Não é o que pensam os sindicalistas. O receio é que a decisão de regras com base em negociações acabe em perda de direitos. Nós temos muitos acordos que têm conquistas acima da CLT, mas a maior parte do trabalhador brasileiro ainda depende da CLT como básico que vai normatizar a relação capital e trabalho. É uma discussão que não pode esperar mais, segundo o ex-ministro do Trabalho, Almir Pazianotto. A modernização da CLT é urgente e depende de patrões, trabalhadores e Congresso. Nós temos um legislativo indiferente, omisso, temos um setor patronal que não inclui a reforma trabalhista na sua pauta, os sindicatos de trabalhadores só cuidam da redução da jornada e, com isso, o Brasil, obviamente, tornou-se um país, do ponto de vista industrial, não competitivo. Com essa discussão em torno da CLT, esse braço de ferro, vamos dizer assim, o Brasil está ficando mais parecido com que tipo de país? Alexandre? Acho que com um país que não vai conseguir se desenvolver, particularmente a parte industrial. Acho que a referência exatamente à perda de competitividade no setor industrial não deriva só disso, mas também dessa questão. Acho que há muito tempo se discute como a gente pode avançar na questão também. Ninguém está aqui pedindo que acabe com férias, 13º, etc., mas que você abra margens de negociação. Em algum momento lá em 2001, 2002, chegou bastante perto de ter algum avanço nisso. E países que conseguiram trabalhar
legislação mais flexível de trabalho, são países que tipicamente têm taxa de desemprego mais baixa. Países que têm mercado de trabalho muito rígido, têm desemprego muito alto, então quem está dentro fica muito bem. Agora quem está fora não consegue entrar. E que tipo de flexibilização, assim, você daria como exemplo? Acho que você tem a questão de, por exemplo, horas de trabalho, né? Teve um exemplo que funcionou razoavelmente bem, mas foi um negócio um período muito curto de tempo. Quando teve aquela crise de 2008 ou 2009, a possibilidade de você reduzir jornada e salário simultaneamente, coisa que permitiu preservar o emprego, trabalhadores que em outras circunstâncias perderiam isso. E a experiência da Alemanha a esse respeito é bastante eloquente. Sabe, Paulo, uma coisa que é interessante, a gente deixa rígido coisas que precisariam ser flexibilizadas. E você, por exemplo, na parte da higiene que está colocado, as normas de segurança do trabalho e os padrões que a gente aceita estão congelados da década de 70. O que, assim, por exemplo? Os limites de ruído, os limites de que você pode aceitar, quer dizer, as condições que preservam a saúde do trabalhador. Então, é uma lei que precisa ser revista, tanto nos aspectos que ela devia ser mais afrouxada, e alguns pontos que devia ser apertada, também não evolui. A PEC das domésticas já é um movimento de inquietação com relação às regras. Eu acho realmente difícil justificar uma base filosófica tratar de forma diferente, trabalhadores diferentes. Obviamente tem problemas específicos, a gente discutiu aqui semanas atrás, né, todas as limitações, estava até o Paulo aqui também. Então, obviamente, vão ter que ser feitas adaptações. Eu acho que a gente está evoluindo no sentido de eliminar essa distinção entre classes de trabalhadores. Né? E o desemprego bate novo recorde nos 17 países que formam a zona do euro. A alta foi de 1/10, o equivalente a 62 mil novos desempregados. A taxa está em 12,1% e representa cerca de 19.200.000 pessoas. 24% dos jovens até 25 anos estão sem emprego. A Espanha e a Grécia ainda lideram o ranking. Na Holanda, um dos países que integram a zona do euro, o dia foi de festa. A população acompanhou a coroação do novo rei. A cerimônia foi na Igreja Medieval de Amsterdã. Willem-Alexander recebeu a coroa da mãe, a rainha Beatrix, que abdicou do trono após 33 anos de reinado. Foi nessa mesma igreja que, há 11 anos, Willem se casou com a argentina Máxima Zorreguieta, filha de um ex-ministro da ditadura argentina. Ela já é considerada uma das rainhas mais populares do país. Nossa, aquele manto ali parece loja de brinquedo, não é? Lembra um pouco. Algo anacrônico, mas, enfim, funciona, né? Então... uma imagem assim. Bom, falando sobre ali os países da zona do euro que estão com essa questão do desemprego em alta, qual a relação que você faz com a matéria anterior que a gente mostrou falando sobre o Brasil? É até interessante, justamente, obviamente está no recorde de desemprego na zona do euro, mas com uma desigualdade extraordinária entre países. A gente tem desde a Espanha, não chegaram a dar um número, mas a Espanha está com desemprego ali na casa de 24%, 25%, seja um quarto da força de trabalho fora de emprego, né? E tem a Alemanha com um desemprego na casa de 6%, alguma coisa parecida. E a Alemanha era um dos países que tinha a legislação trabalhista mais rígida da Europa. Daí o problema na hora que ela entrou, quer dizer, quando veio a criação da moeda única, muitas das dificuldades da Alemanha vinham exatamente desse mercado de trabalho que era percebido como sobre-regulado. E aí o país se engajou num processo de liberalização, de flexibilização na área trabalhista. Inclusive, quem conduziu o processo foi o Partido Social Democrata, não foi a Democracia Cristã. Né? Agora, Alexandre, quanto que é o peso da relação trabalhista no sucesso da economia de um país? Enorme. Especificamente no caso da zona do euro, no caso da Alemanha, foi exatamente essa possibilidade de manter baixos os custos trabalhistas que eliminou a discrepância que tinha no começo da zona do euro. A Alemanha entrou com uma taxa de câmbio muito forte. A Alemanha não era competitiva ali em 99 e 2000. Essa recuperação da competitividade se deu em cima da capacidade deles de flexibilizar o mercado de trabalho. Voltando ao conto de fadas, qual é a situação da Holanda, por exemplo? A Holanda está bem. A Holanda tem a Holanda, do ponto de vista econômico, é quase que um apêndice da economia alemã.
Durante muitos anos, assim, o trabalho do presidente do Banco Central da Holanda era olhar o que o presidente do Banco Central da Alemanha fazia e fazer igual. Ah, é? Era exatamente isso, não tinha que fazer. Tanto fez tão bem que foi o primeiro presidente do Banco Central Europeu. Estão lá comemorando. Então, ó, tem uma... Eles levantam a mãozinha. Ele levanta a mão, interessante, curioso. Olha essa coroa, gente. Puxa vida. Bom, vamos seguir aqui o nosso jornal, falando agora sobre o mal de Alzheimer, que não tem cura e requer atenção especial ao paciente. Mas os cuidadores, principalmente os familiares, também precisam de suporte emocional para lidar com a doença. Há 10 anos, o ator Carlos Moreno descobriu que a mãe tinha Alzheimer e imediatamente foi buscar tratamento. A medicação ajudou a retardar a evolução da doença e Dona Didi, de 89 anos, consegue levar uma vida normal. Quanto mais estímulos, quanto mais atividades a pessoa continua fazendo, é melhor. As pessoas acham, bom, isso não tem cura, não tem nada que se possa fazer. Não, tem que fazer. O tratamento farmacológico para o Alzheimer existe há pouco mais de uma década e é administrado em conjunto com uma reabilitação cognitiva. É o suficiente para dar à família condições, dar ao paciente e à família condições para que esse indivíduo tenha uma qualidade de vida apesar da doença. Cerca de 1.200.000 pessoas sofrem do mal de Alzheimer em todo o país. A doença atinge na maioria das vezes pessoas em idade avançada e ainda não tem cura. Geralmente, os avisos da doença começam a partir dos 60 anos. Perda de memória, ansiedade, agitação, falas repetitivas, alteração do senso crítico, dificuldade para tomar decisões e reconhecer amigos e familiares. O Alzheimer é degenerativo e destrói neurônios, provoca o declínio das funções intelectuais, reduz as capacidades sociais e de trabalho, interfere no comportamento e na personalidade. Mesmo com uma aparência saudável, em um estágio avançado da doença, o paciente precisa de atenção 24 horas por dia. Dona Cleide, de 64 anos, é completamente dependente da filha e da sobrinha. Não consegue comer sozinha nem ir ao banheiro. Mas a dependência não é o que mais incomoda a família do paciente. O que é difícil para a gente é ver ela desse jeito, sem conhecer a família, sem ter noção do espaço, sem ter noção do que está acontecendo. Às vezes ela tem crise de ausência, a gente chama ela e ela não reage, ela não mexe, a gente já fica assustada. Quem cuida desses pacientes tem um limite e também precisam ser muitas vezes avaliados e tratados. Devido ao intenso desgaste físico e emocional da família, a Associação Brasileira de Alzheimer, uma entidade sem fins lucrativos, organiza grupos de apoio para dar suporte ao cuidador. E é importante essa troca, esse compartilhamento de sentimentos, de emoções, de experiências. E ele vai aprendendo a cuidar de si mesmo através desse contato. Carlos Moreno frequenta os grupos de apoio há alguns anos. Não pode uma pessoa sozinha cuidar de um paciente. O cuidador também precisa de cuidados, porque daí ele, inclusive, vai poder oferecer um cuidado de melhor qualidade. Agora, o Carlos Moreno é uma exceção e outros filhos são assim, uma joia rara nesse cenário, porque muitas vezes a família não aguenta, né? Abandona, não tem paciência. Acontece muito isso, não é, Saldiva? É muito difícil você ter um paciente com Alzheimer em casa, porque você vai perdendo as ligações emocionais. Ou seja, tudo que te liga à pessoa, afeto, reconhecimento, recompensa, compaixão, amor, a pessoa vai como se fosse desligando e você não consegue, então você acaba, é como se a pessoa fosse se afastando de você, embora estando presente. Por isso que o cuidador, ele sofre muito com isso, porque ele vê uma imagem de uma pessoa que já não é mais aquela. E o importante, então essa procura do cuidador é de fundamental importância. Agora, o Alzheimer é uma doença caprichosa para diagnóstico, porque ela é um acúmulo de uma proteína anômala, proteína tal fosforilada dentro de neurônios, que vão provocando com que você perda a massa neuronal. O melhor remédio para Alzheimer é estudar. É estudar e atividade intelectual. Para o mesmo nível de lesão cerebral, quanto mais a pessoa estudou, menos ela desenvolve declínio cognitivo. Agora, você não tem um diagnóstico ao contrário das outras doenças, você não faz uma biópsia cerebral, você não tem um marcador
no sangue que te indica que é Alzheimer. Então, muitos dos casos de Alzheimer que a gente tem no banco de cérebros da faculdade, no fundo, são produto de demência vascular. Então, isso que eu queria até contar aqui. Eu conheço um caso de uma pessoa que tinha um diagnóstico de Alzheimer, estava ali já, né, não tem mais jeito, é ladeira abaixo total. E aí, numa cirurgia vascular, melhorou todo o fluxo sanguíneo. Melhorou. Essa pessoa parece que renasceu ali das cinzas, faleceu tempos depois, mas enfim, teve uma recuperação incrível. Começou a lembrar das pessoas, começou a falar, lembrar do seu passado, etc. e tal. Existe muito diagnóstico equivocado? Olha, se tem uma das coisas que orgulha a Faculdade de Medicina é o banco de cérebros, que ele é o produto das pessoas que vão para a autópsia compulsória, porque há uma ordem judicial para isso, e as pessoas doam o cérebro. E a gente sabe, então, quantas pessoas têm declínio cognitivo. E, embora a maior parte das... Por exemplo, quando você lê literatura norte-americana, a maior parte das demências é Alzheimer. No Brasil, não. É a obstrução dos vasos. Se você consegue... O tratamento é completamente diferente. Significa você inibir alguma coisa que envolve estresse oxidativo, alguns inibidores de formação de proteína tal fosforilada. Outro é você diminuir colesterol, melhorar a dieta, às vezes melhorar o fluxo cerebral, reabrir a carótida com stent. Foi esse caso. E aí isso modifica completamente o prognóstico e a evolução. Por isso que é uma doença que merece estudo. E muita cautela, né? Na hora de ouvir e sair... Sabe o que é? No Alzheimer, eu não quero ser muito... Mas é como se a gente acumulasse uma proteína. A gente toda hora está reformando a casa. E chega uma hora que você não consegue eliminar essa proteína que está dobrada errado. É como se estivesse acumulando lixo dentro do neurônio. Em alguns lugares isso pode acontecer porque a gente troca toda hora, mas o neurônio, a gente nasce com aqueles e vai morrer com aqueles. Agora, o fato de você perder neurônio não significa que você tem que ficar com deficiência cognitiva, porque você tem a capacidade de fazer novas conexões. Certo. Usa melhor o que sobrou. O que sobrou, Por entendi. isso que o estudo é importante. A atividade cerebral, como o Carlos Moreno falou, é extremamente importante para o Alzheimer. Colocar ele num quarto e esconder, ou num asilo, onde ele pega as pequenas conexões, é o melhor remédio para a doença evoluir de forma muito mais rápida. Olha, gente, o telefone da Associação Brasileira de Alzheimer, que dá boas informações sobre esse assunto, é o 0800 551 906. Veja a seguir o que pensam os adolescentes sobre o tema da maioridade penal. E mais, governo desonera as empresas enquanto a carga de impostos para o cidadão continua pesada. Quer um novo jeito de assistir à TV? Para os telespectadores antenados e conectados, a TV Cultura traz a nova tecnologia Segunda Tela. Quando um programa estiver no ar e este selo aparecer, acesse cmais.com.br/Segunda Tela para ter conteúdos complementares e informações extras disponíveis no seu computador, tablet ou smartphone. Tudo em tempo real. Agora você vai poder interagir com seu programa preferido. Curta essa nova experiência. TV e internet, ao mesmo tempo e agora. Segunda Tela. Eu já andei por tudo quanto é lugar atrás da imagem que vale 1000 palavras. E na maioria das vezes a imagem não é o lugar, mas sim a gente do lugar. Gente marcante, que faz pose, gente que veste a melhor roupa, gente assim, bacana mesmo. O Bradesco é feito pra gente como você, gente de verdade. Tempo de saúde. O governo federal vem adotando medidas para diminuir o tempo de espera das cirurgias e aumentar o número de próteses dentárias para quem precisa. Agora eu posso sorrir. O atendimento foi ótimo, o processo foi super rápido. Próteses dentárias e cirurgias na hora certa é mais qualidade de vida e saúde para todos os brasileiros. Procure uma unidade de saúde ou ligue 136 e saiba mais. Melhorar sua vida, nosso compromisso. Ministério da Saúde, Governo Federal. Os
Os recentes crimes cometidos por menores de idade levaram o país a rediscutir as punições ao jovem. Em meio aos debates, o Jornal da Cultura foi ouvir a parte mais interessada no assunto, o próprio adolescente. Um vídeo pode mudar a investigação do assassinato da dentista Cíntia Magali, queimada viva durante um assalto em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. 4 pessoas foram presas. O menor, que assumiu atear fogo ao corpo da vítima, mudou a versão. Agora, ele aponta o maior, Vitor Miguel de Souza, como o principal responsável pelo homicídio. Autor ou não do crime, o Estatuto da Criança e do Adolescente permite que o menor fique internado no sistema socioeducativo por, no máximo, 3 anos. Depois desse período, ele é reinserido na sociedade com a ficha limpa. Uma proposta apresentada pelo governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, pretende aumentar esse tempo em caso de crimes hediondos. Outros projetos de lei no Congresso Nacional querem diminuir a maioridade penal para 16 anos. O Jornal da Cultura foi ouvir a opinião de quem pode ser afetado pela medida, caso ela seja aprovada: os adolescentes. Tinha que reduzir mesmo, né? Por exemplo, a gente vê hoje em dia na televisão um garoto de 17 anos comete um crime, passa 2 anos só na Fundação Casa e depois é liberado. O que devia ser pensado, na verdade, é não na prisão dessas pessoas, mas na recuperação delas. Jefferson e Nicolas são menores de idade e já trabalham, estudam em escola pública e moram na periferia de São Paulo. Eles são favoráveis à redução da maioridade penal. As leis do adulto são mais severas, a do menor não. E às vezes o menor acaba cometendo o mesmo crime que um adulto e por ser menor não tem a mesma punição. Concordo com essa lei de 16 anos mesmo, maioridade penal, que vai ser o que vai melhorar mesmo no Brasil, porque a educação das pessoas não tá nessas coisas. O adolescente é autor, mas é também vítima dos homicídios. O Mapa da Violência, um dos relatórios mais completos sobre o tema, mostra que no Brasil cerca de 6.800 jovens morrem a cada ano. Uma média que supera 18 por dia. Números que revelam que a preservação da juventude pode estar perdendo espaço para a impunidade. Esse professor de psicologia explica que a adolescência é uma época de formação da personalidade. O adolescente vive em bando porque ele precisa se identificar com o outro, ele precisa que o outro seja o espelho dele para que ele possa se reconhecer como sendo alguém. Nessa hora que o grupo passa a ter uma influência muito grande. Se é um grupo que privilegia a violência, ele vai valorizar a violência. Para ele, a redução da maioridade penal não vai afetar a raiz da violência. Seja numa casa para adolescentes, seja num presídio, a escola de criminalidade é a mesma, porque nós não cuidamos deles. É isso mesmo. Ontem a gente falava isso aqui, que a criança é tratada como lixo e tudo mais. Agora, a matéria do Ricardo mostra muito bem que existem meninos e meninos, né? Então, esse entrevistado fala que eles têm ali a referência do bando, do grupo, quase uma manada que vai ali e se repete, mas tem aqueles que escolhem um caminho e outros que escolhem outro caminho. Seria o caso, então, de ter situações específicas para cada episódio de violência envolvendo o menor? Veja, Polly, quando você vê o adolescente e o jovem, ele tem um freio, digamos, defeituoso, freio de comportamento. Briga de torcida, quem comanda? Jovens. As polícias políticas do Pol Pot, a juventude hitlerista, pegava gente que era capaz de fazer, então, tem um freio menor. Mas vamos analisar, isso tem um contexto tribal. O que não dá para entender são comportamentos que vão além desse comportamento tribal, que mostram, por exemplo, requintes de crueldade ou vai além dos sentimentos humanos. Está longe da tribo, depende do arbítrio da pessoa. Então, eu acho que a lei, mais do que discutir a lei, eu só queria contribuir com um ponto, porque todo mundo discute fazer uma regra geral. Nós devíamos individualizar as pessoas e saber fazer a lei devia ser flexível a ponto de falar a maior parte das pessoas merece recuperação, aí nós temos que criar um sistema que de fato não puna, mas recupere, mas há indivíduos que não dá para soltar. Nós estamos no caso do Champinha, que está preso, e fizeram uma casa separada para ele, que ele inclusive tem que ser segregado dos outros 6, dos outros 5 que estão com ele. Quer dizer, ele está, segundo aqui, foi um artigo recente no Estadão, do ex-governador José Serra,
Ele foi preso em 2003, né, quando ele matou aquele casal de namorados. Depois ele foi para uma unidade especial de saúde, que foi um lugar que foi ali organizado para poder recebê-lo. E hoje, nesse lugar, tem 6 internados. Agora tem um procurador federal, tem uma pernilonga aqui incomodando, um procurador federal que acaba de entrar com ação pedindo o fechamento dessa unidade. Então, vai fechar, e vai entregar os internos a hospitais comuns. É possível? Não uma dá. pessoa como Champinha para um hospital comum? Não dá. E a pergunta é o seguinte, o procurador deve estar agindo à força da lei, porque ele está interpretando a lei. Mas se ele for analisar internamente, ele deixaria alguma pessoa que ele gostasse conviver com o Champinha? Ele teria coragem de empregar o Champinha no tribunal onde ele trabalha, para trabalhar como office boy? Ou deixar cuidando dos filhos deixar dele? cuidando, é isso. Eu acho que essa é uma questão que todos os laudos mostram com o Champinha. Ele tem que trabalhar, ele não pode ser encarcerado como animal, ele tem que ter uma atividade, ele tem que ter relacionamento, ele não pode ser provido dos cuidados, inclusive de atividades intelectuais que tentem recuperá-lo, mas no momento ele não pode sair. Quem soltou criminoso serial ou criminoso hediondo sempre tem uma taxa de reincidência muito grande, porque a lei não tem mecanismo de reter essas pessoas, porque não tem uma capacidade de individualizar o risco daquele indivíduo. Então, o que você está dizendo é como lembrava antes da gente começar o jornal aqui, o Alexandre, quer dizer, como na Inglaterra, que o juiz é quem tem decide o caso ali, famoso dos meninos que mataram um A gente até mostrou aqui esse caso, espancaram, etc. E o juiz avaliou se eles tinham condições ou não, se eles tinham um entendimento do que tinham feito. No caso, a avaliação dele foi que tinham e que tinham sido conscientes, né, em ultrapassar esses limites que o Paulo estava se referindo. E a partir do momento que ele tem essa situação, ele vai individualizar, falar, esse cara, não, esses dois aqui, e eles vão ficar em cana por um período indefinido. Posso citar um exemplo? Bandido da Luz Vermelha. Para aqueles que são mais velhos, lembram que ele aterrorizava São Paulo, ele usava uma lanterna vermelha e cometia assassinatos e crimes. Ele foi preso, cumpriu o período da pena e havia se recusava a autorizar a saída dele porque havia laudos psiquiátricos que diziam que ele não podia voltar a conviver à sociedade. Por a gente não ter um sistema de colocar esse indivíduo trabalhando num ambiente protegido, houve um juiz que liberou. Uma semana depois, o bandido da Luz Vermelha estava morto. Por quê? Ele entrou num bar, mexeu com a esposa do dono do bar. Você imagina, você está no teu bar, entra um psicopata, mexe com a sua mulher, você tem que se envolver em luta corporal e ainda mata alguém. Quer dizer, ele matou, ele foi morto e, ao mesmo tempo, uma parte daquela família morreu um pouco também. Claro. Porque ninguém mata uma pessoa... o bandido da Luz Vermelha na penitenciária, biruta total. Não dava para soltar. Então, por isso que eu estou dizendo, a lei tem que ter mecanismos de proteger essa pessoa, porque soltou o Champinha, ele vai morrer muito cedo. Mas ele é capaz de matar gente antes de morrer. Estrago, verdade. Bom, vamos agora falar sobre outro tipo de violência. O ônibus atropela e mata ciclista em Ipanema, na zona sul do Rio de Janeiro. Pedro Nicolai, de 30 anos, era dentista e triatleta. Ele participava de um treinamento com outras 20 pessoas quando foi atingido. Segundo testemunhas, o motorista teria fugido após o acidente. Nicolai foi socorrido e chegou a ser levado para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos. Ontem à noite, 4 homens armados fizeram arrastão em prédio no Morumbi, na zona sul de São Paulo. Depois de render os funcionários da portaria, eles invadiram 4 apartamentos e levaram joias, relógios e pelo menos R$6.000. A quadrilha abriu o portão do prédio com controle remoto usado pelos moradores. Em outro arrastão, hoje de manhã, nos Jardins, no centro de São Paulo, cerca de 10 assaltantes em 2 carros entraram pela garagem do edifício com um controle remoto clonado. Armados de fuzil e metralhadora, renderam os moradores que saíam de casa e invadiram 5 apartamentos. A ação durou 2 horas. Ninguém foi preso. Foi o 3º arrastão em prédios na capital paulista nos últimos 7 dias. A polícia pede prisão temporária de comerciante que baleou menina de 11 anos sábado em Aparecida de Goiânia, em Goiás. O dono de uma pizzaria atirou 3 vezes depois de discutir com um cliente, acompanhado da filha. A garota foi atingida na cabeça e está internada em estado grave. O comerciante se apresentou à polícia, alegou legítima defesa e foi liberado.
Termina hoje o prazo para a entrega do imposto de renda de pessoa física referente ao exercício de 2012. A repórter Patrícia Monken tem mais informações. Boa noite, Patrícia. Boa noite, Poli. O sistema online da Receita Federal vai receber as declarações do imposto de renda até às 23 horas e 59 minutos de hoje, no horário de Brasília. Segundo a Receita, até agora foram entregues cerca de 25 milhões de declarações e a expectativa é que esse número alcance 26 milhões até o fim do dia. Quem perder o prazo para entregar a declaração do imposto de renda vai pagar multa de, no mínimo, R$ 165,74. O valor da multa pode chegar a até 20% do imposto devido. Para evitar a multa, a Receita orienta que as pessoas entreguem a declaração do imposto de renda, mesmo que estejam faltando algumas informações, e que depois, a partir do dia 2 de maio, façam a declaração retificadora. A gente está aqui numa lan house na Avenida Paulista, na região central de São Paulo, onde algumas pessoas estão aproveitando essas últimas horas para fazer a declaração do imposto de renda. A Receita, aliás, orienta que as pessoas que fizerem declaração em computadores de lan house ou computadores compartilhados, que assim que enviarem as informações para a Receita, salvem essas informações em um pendrive, em um CD e apaguem totalmente dos computadores. Isso para evitar que essas informações sejam acessadas por outras pessoas. E a Receita divulgou hoje também o calendário de pagamento das restituições do imposto de renda. Serão 7 lotes que vão ser pagos entre junho e dezembro. O primeiro lote vai ser pago agora no dia 17 de junho. Poli. Obrigada, Patrícia. E este ano o governo deve arcar com 70 bilhões de reais em desonerações nos diversos setores produtivos. Mas em relação ao contribuinte, pessoa física, não há alívio para os impostos. Na semana passada, o governo federal zerou a cobrança do PIS/COFINS do etanol. Outros setores produtivos também são beneficiados com a desoneração, como o automotivo, de eletrodomésticos, materiais de construção e a cesta básica. O governo estuda agora subsidiar voos regionais e cortar os tributos de combustíveis para a aviação. Em 2012, o impacto das desonerações ficou em 44,5 bilhões de reais. Este ano deve superar 70 bilhões de reais. Para 2014, a projeção deve chegar perto de 90 bilhões de reais. Para o governo é preciso desonerar a produção, estimulando emprego, estimulando o consumo, estimulando o investimento. Na visão deles, basta fazer desoneração tributária, que magicamente, de outro lado, essa produção, esse emprego vão florescer. Todas essas medidas ajudam o setor produtivo. Mas aí vem a pergunta: por que o governo não age da mesma forma com as pessoas físicas em relação ao imposto de renda? 27,5% do salário é uma mordida muito grande no nosso bolso. As desonerações no setor produtivo não atingem todos da mesma forma, já que, por exemplo, nem todo mundo compra carro. Para este outro economista, a desoneração das pessoas físicas seria mais justa. O impacto, digamos, seria mais certo, né? Porque você está dando recurso, né, diretamente, né, para as famílias, né, para os consumidores. O tributarista lembra que desde 1994, as tabelas do imposto de renda não são atualizadas de acordo com a inflação, o que acaba onerando as pessoas físicas no Brasil. Hoje, está isento do imposto de renda quem recebe até R$ 1.710,08 por mês. Se a tabela fosse corrigida para a declaração de 2014, estaria isento quem ganha até R$ 3.500 por mês. A nossa moeda chama real porque deveria estar ligada à realidade. E a realidade é que, desde a criação do Plano Real em 94, nós não temos nenhum ajuste adequado da legislação do imposto de renda. Ou o governo faz um plano, faz uma revisão dessa tributação, de tal maneira que coloque ela em termos reais, ou então nós não teremos justiça nunca. É por isso que nós insistimos que o Brasil não tem justiça tributária. Entre outras. Alexandre. Não, eu acho que o que o Márcio colocou nem poder ser diferente. O Márcio é meu amigo, um dos melhores economistas que eu conheço, mas a verdade é essa. Quer dizer, essas desonerações pontuais, primeiro, são uma forma de escolher vencedores. Quer dizer, qual que é o critério para escolher vencedor? Me escapa, né? Talvez se tiver um X na empresa, vale mais do que qualquer outro.
Mas essas medidas são tomadas no sentido de aumentar margens daqueles setores. Né? Simples assim, né? Então, na verdade, dá mais lucro para aquelas empresas. E tem essa vergonha que é a tabela do imposto de renda não está sendo corrigida, mesmo quando os salários vão subindo, mesmo que eles subam menos do que a inflação, eles acabam caindo nas alíquotas que não estão sendo corrigidas, né, por conta desse tipo de política. Então, a verdade é que quem está... É um Robin Hood às avessas, né? Você tira basicamente do cidadão para dar para a empresa e ainda posa de benfeitor social. E você vê com aquela história de você investir, vou colocar o royalty do petróleo na educação. Veja quanto que você pode descontar da educação do seu imposto de renda. Que é absolutamente ridículo. Quer dizer, num país que depende de educação, você, por exemplo, saúde ainda está melhor, é praticamente ilimitado. Mas educação, hoje você paga muito imposto para educar seu filho. Olha, acho que a gente tem que dividir com o nosso telespectador o impacto que a gente está com aquela imagem do sujeito atirando ali a queima-roupa naquele pai e na filha. Cara, isso a gente ficou passando mal aqui, viu, gente? Essa que é a verdade. Foi difícil... Quando me mandaram o espelho do jornal, eu fui dar uma olhada na matéria. É assustador, porque não entendo como uma pessoa pode dizer que é legítima defesa quando a gente vê imagens da própria empresa dele, ele sai atrás da pessoa, a pessoa está indo embora, está desarmada, está de costas, está abraçada por duas crianças, está se afastando dele, ele vai atrás e vai atirando. Não. Legítima defesa? Não, e o que vai acontecer com esse homem, né? O que vai acontecer? O que aconteceu com a pessoa que matou a criança no jet ski? Alguém aqui no Twitter certamente acabou de falar isso. O Marco Milani falou assim, o garoto que pilotava o jet ski matou aquela criança, ele teria... Olha lá, gente, é horrível. Aqui a gente não fica explorando esse tipo de tragédia urbana, mas é demais. Ele persegue. Ele vai até a esquina atrás. Quer dizer... É de uma... Olha, é muito... A sociedade está... É homicídio doloso. Ontem aqui o Vila defendia que a sociedade não está mais violenta. Ela sempre foi violenta e agora a gente está sentindo de uma maneira diferente. Você que está ali no balcão do hospital, que pega... Não, veja... que tem um termômetro importante, que é o Hospital das Clínicas, por exemplo. Eu acho que a pessoa ela pode deixar de cometer impulsos, vazão aos seus impulsos violentos, ou porque ela teve uma formação moral adequada, ou porque existe um sistema legal que fala, se eu fizer isso, porque ali não proíbe de matar alguém. Ela só diz o seguinte, se você matar alguém, a sua punição é essa. Nós hoje temos, para homicídio, a chance de você pegar uma pessoa que mata alguém é inferior a 5%. É um bom negócio. Você mata alguém, você tem 95% de chance de não ser pego. Se você matar alguém no trânsito, ou com jet ski, alguma coisa, você vai pagar umas cestas básicas e vai ir para casa. Então, é necessário que a gente tenha um sistema, e o próprio sistema educacional hoje, tanto do ponto de vista familiar quanto do ponto de vista das escolas, não dão conta de fornecer os valores necessários. E, na minha opinião, o nível de violência que nós estamos sofrendo, não essa de matar, mas no trânsito, numa fila de supermercado, numa fila de cinema, esse individualismo está meio como se fosse uma infecção permeando a mente de todos nós. Agora, o João Campos diz o seguinte, Saldiva, com a lei precisa permitir, como disse você, individualizar o tratamento, mas no nosso sistema é impossível. Eu posso estar dando uma de Poliana, eu concordo com ele que é difícil, mas impossível não é. Você tem que pagar o preço necessário para que isso seja possível. As coisas têm um preço e têm uma dedicação. O que você não pode é você pegar uma pessoa em 24 horas que matou quer dizer, você não pode fazer com que a polícia seja regrada pela visibilidade ou pelo espetáculo de horror que um crime propicia. Porque hoje, você fala, pô, uma polícia eficiente, deram um tiro no menino que entregou o celular, pegaram os 4 pessoas que puseram fogo na dentista e uma série de outras coisas. Mas só que essa não é a regra. Então, não se pode fazer uma situação onde só o ciclista que é atropelado em Ipanema apareça, não, onde só a pessoa que... Só quando... Quer dizer, a mídia não pode pautar a polícia devia ter muito mais inteligência, muito mais eficiência e funcionar para todos.
Essa é a minha opinião. Desculpa, eu estou um pouco nervoso, porque essa cena, para mim, é absurda. E só apareceu porque tinha uma câmera que o próprio criminoso... tinha disponibilizado. E ainda alega, a despeito disso, que foi legítima defesa. O que o pai ia fazer? Jogar a criança nele? Quer dizer... Então, o pai estava fugindo e ele foi atrás. Mas você falou uma coisa também importante aí, que é essa eficiência de achar criminosos valer para todo mundo, para quem está lá na cidade de Tiradentes, no fundão da Zona Sul, falando de São Paulo. Tem todo o trabalho de vários economistas que fizeram a teoria econômica do crime, etc., em que a conclusão que chegaram não é só teórica, basicamente é em cima de trabalhos empíricos. O principal fator detendo o crime é o receio de você ser pego. Não é nem tanto a pena, é o fato de você ser pego. Então, o que precisa aumentar em muito é a eficiência de descobrir. Não é... Mais do que aumentar a pena, saber que você fez... Porque passar 10 anos num presídio brasileiro equivale a 35 anos num presídio... Disse isso o ministro José Cardoso. Falou que ele preferia morrer. Mas tem que ser Por quê? Porque quando o tempo entre ele falar isso e o que ocorreu antes, que foi a iminência da... Quer dizer, você não pode raciocinar com uma coisa que você fala assim, a prisão é para pobre, ou você aceita o atropelamento em pobre, ou crime não solucionado, ou extermínio da polícia em pobre. É essa a injustiça que está embutida no Brasil e que leva a contribuir para esse estado de coisas. Veja a seguir, morre menina de 5 anos vítima de estupro na Índia e ainda operação no Rio de Janeiro prende policiais acusados de corrupção. Quem sabe? Tem conhecimento. Quem sabe? Tem estratégia. Quem sabe? Tem sorte. Quem sabe, sabe. O novo game da TV Cultura. Estreia dia 13. E aí, quer participar? Então se inscreva no cmais.com.br/QSS. São Paulo e Pedro, avançando juntos. O governo do estado avança na educação em tempo integral. Estudantes do ensino médio em todas as cidades paulistas já podem ter acesso a programas que oferecem ensino em 2 turnos. Isso está fazendo avançar a vida de jovens como o Pedro. Porque antes eu ficava na rua sem fazer nada, jogando bola. Na rua não ia aprender nada. Vim pra cá com uma grande defasagem. Em 1 ano eu consegui mudar isso muito. Hoje eu passo tempo na escola, conheço muitas pessoas. Aprendo muito, muito mesmo. Eu fico espantado de ver minhas notas que eu tinha e que eu tenho hoje. E o governo do estado não para. Está ampliando a educação de tempo integral também para estudantes do ensino fundamental, com melhoria no salário dos professores. Vale muito a pena passar mais tempo na escola. São Paulo e você, avançando juntos. Governo do estado. 10 anos atrás, meus pais já estavam começando a pensar que nada dava certo no Brasil, principalmente para os pobres. Eu já cresci vendo o Brasil diferente, mais cheio de vida e de esperança, que diminuiu a pobreza e que está perto de superar a miséria. Hoje eu creio, eu sinto que o fim da miséria é apenas o começo. Nosso Brasil vai ser cada vez mais o Brasil de todos os brasileiros. O trabalho nas ruas é considerado uma das piores formas de trabalho infantil. As crianças nas ruas estão sujeitas a abusos, violência e uso de drogas. Não aceite o trabalho infantil. Denuncie. Disque 100 ou acesse mpt.gov.br. Operação no Rio de Janeiro prende 56 policiais acusados de corrupção. Foram expedidos 78 mandados de prisão para agentes das polícias militar e civil e pessoas envolvidas com crime organizado. Os policiais são suspeitos de cobrar propina de vendedores ambulantes e mototaxistas irregulares e ligados ao tráfico de drogas em bairros da Zona Oeste carioca. Desde 2008, cerca de 1.400 agentes civis e militares do estado do Rio foram expulsos das corporações por envolvimento em crimes.
Conforme prazo estabelecido pela Anatel, a rede 4G começou a ser oferecida hoje pelas principais operadoras de telefonia nas 6 cidades sede da Copa das Confederações. O sistema de quarta geração cobre apenas 50% da área urbana das localidades beneficiadas e o número de smartphones compatíveis com a tecnologia no Brasil ainda é pequeno. Um problema de tração hoje de manhã na estação Brás bloqueou a linha 3 vermelha do metrô paulista, que liga as estações Itaquera e Barra Funda. Devido à falha na operação, os usuários usaram a passarela de emergência das estações e a energia foi desligada por segurança. Os trens voltaram a circular 1 hora depois. Pode falar, agora você fala. Agora você não vai falar? Bom, então fica adiante. Propaganda gratuita não. Não, propaganda, mas tem algumas operadoras que se a gente distribuísse nos presídios, acabava o crime organizado no Brasil. Né? Porque o celular não funciona de jeito nenhum. De jeito nenhum. Então, isso seria uma forma mais inteligente, mais eficiente. Posso falar porque eu tenho um desses, assim, é garantia que não vai funcionar. Olha, gente, tem aqui a dentista Renata, que trabalha na periferia aqui de São Paulo, e o marido dela é o Marco Antônio Borges, que é médico. Elas estão dizendo o seguinte, que está insuportável quem atende na periferia, que sabe muito bem a situação. Estamos com muito medo. Crime contra a vida não deve ser avaliado pela idade, diz eles. É isso mesmo, quem trabalha na periferia que sabe. O resto é blá, 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 de quem está no centro expandido. A Arábia Saudita lançou hoje a primeira campanha contra a violência feminina. A foto de uma jovem de niqab e olho roxo vai começar a circular em todo o país. Embaixo da imagem, a frase: existem algumas coisas que não podem ser escondidas. O objetivo é combater o machismo e a violência contra mulheres no país, considerado o mais conservador e rigoroso do mundo islâmico. Estatísticas apontam que 1 em cada 6 mulheres sofrem abuso diário no país. Na Arábia Saudita, elas não podem dirigir, usar calça e até sair de casa sem a companhia do marido ou de um parente. O país segue a forma mais rígida da Sharia, a lei islâmica. Morreu hoje a menina de 5 anos que foi sequestrada, estuprada e torturada na Índia. A criança sofreu uma parada cardíaca depois de passar 2 semanas em coma. Ela sofreu várias agressões e teve danos cerebrais. Segundo a polícia, foram mais de 40 horas de estupro e tortura. O caso provocou uma nova onda de protestos no país. Os indianos culpam as autoridades pela falta de segurança das mulheres. Na Índia, a cada 20 minutos, uma mulher é violentada. Nos Estados Unidos, médicos implantaram uma traqueia artificial em uma menina de 2 anos e meio. A criança, que nasceu sem o órgão, recebeu um sistema feito de fibras de plástico e células-tronco. Esta foi a 6ª operação de neotraqueia no mundo, um dos mais recentes avanços da engenharia de tecidos e pesquisa de células-tronco. Ufa, uma boa notícia que eu estou ficando aqui sem ar já. Essa é uma área legal, que é para você... O que você faz? Você cria um novo órgão, dando um substrato, quer dizer, como se fosse uma moldura, como se não faz uma fundação do prédio e depois vai colocando é mais ou menos isso. Então, esse substrato ele tem que ser legal, porque ele permite que a célula cresça em cima e ele tem as características mecânicas do próprio órgão que você quer colocar. Então, isso está sendo usado para vaso, está sendo tubos, né? O tubo é o mais fácil de fazer. Mas até pâncreas artificial, até fígado artificial, quer dizer, são coisas que você pode começar a construir a partir de células-tronco e você dá um jeito dela, no caso da traqueia, você tem que fazer como se tivesse ar em cima da cultura e o meio de como se fosse uma... Porque a célula... Não, continua usando o exemplo da construção para a gente acompanhar. Então, como é que uma célula sabe que tem que virar traqueia? Você reconstrói as condições de que uma traqueia tem. E a célula, então, começa a sentir que aquela é a missão dela, porque ela vai ter oxigênio em cima, vai ter ar e vai ter uma coisa parecida com a traqueia normal embaixo. Ela vai se moldando, é isso? A célula-tronco tem a capacidade de virar o que quiser. Mas ela, ao sentir aquele ambiente, ela vai virar uma traqueia. Por isso que vaso é fácil de simular em laboratório, para poder crescer como se fosse um vaso, e traqueia é fácil de fazer. Puxa, isso é uma excelente notícia. Essa criança, ela devia ter uma atresia, uma redução do calibre da traqueia, que é muito difícil, porque você vai fazer o quê? Né? Então, o que eles fizeram uma traqueia parecida com a humana, que eles tiram aquele pedaço defeituoso, costuram e
vai para frente. Estão dizendo aqui que um dos melhores pesquisadores sobre o tema é o brasileiro Dario Fauza. O Dario Fauza, ele foi meu aluno de iniciação científica, conheço bem o Dario. Ele, ele é especialista em medicina fetal, cirurgia fetal, ele opera essas crianças antes. E tem uma das coisas que eles estão fazendo que é legal, que é o fechamento. Às vezes não fecha o tubo neural, a gente tem aquela meningomelocele. Puxa, é um brasileiro, né? Que bacana. Esse menino é 10, ele é 10. Ele foi meu aluno. Qual é o nome dele? Dario Fauza. E ele trabalhou comigo no laboratório como aluno de iniciação científica, e tem 2 artigos onde a gente operava ovelha. Você tem que operar o feto intraútero e não fazer com que ele seja abortado depois. Ele desenvolveu essa técnica e ele é tão bom que ele foi fazer um pós-doc na Harvard e aí os caras pegaram ele e nunca mais voltou. Isso chama retenção de talentos, né? Pois é. A gente devia ter uma cota. Para cada talento levado, a gente leva 3 congressistas. Um contrapeso. A seguir, Real Madrid vence time alemão, mas está fora da final da Liga dos Campeões. E mais, Barack Obama parabeniza o primeiro jogador de basquete a assumir homossexualidade. Temos que deixar claro que tipo de homem somos, e ela saberá que tipo de garota deve ser. Espero que não pense que sou esse tipo de garota. Eles podem agir como quem quer uma secretária, mas na maior parte do tempo eles procuram algo entre uma mãe e uma garçonete. E no resto do tempo, bem... Adoro meu trabalho. Vocês têm algum tipo de surpresa? Essa é muito boa. Eu já ouvi dizer. Rapazes, acho que essa festa vai ter que seguir para outro lugar. Você está diante dos melhores homens da propaganda de Nova York. Não, do mundo. Bem, senhores, não preciso dizer o que acabamos de testemunhar. Já aprenderam que é possível ter sempre mais. Depois da geladeira, a casinha, o carro. A casa mais confortável, com transporte, posto de saúde e escola perto. O curso médio, a universidade, depois o doutorado no exterior. Nosso governo também aprendeu com o Brasil e os brasileiros que é possível fazer cada vez mais e melhor. Tem sido assim. Vai ser assim. PT, 10 anos de governo. Promoção Coração de Mãe Casas Bahia. Você compra móveis aqui na Casas Bahia e leva um presente para sua mãe mais barato. Você quer pagar só R$10 à vista neste jogo de panelas? Então compre este conjunto de mesa com 4 cadeiras por apenas R$399 à vista. E tem mais, quer pagar só R$50 à vista nesta mesa? Então compre esta cozinha de aço completa por apenas R$119,90 mensais. Casas Bahia, o presente da sua mãe bem mais barato. O governador de Pernambuco, Eduardo Campos, sancionou hoje uma lei que destina 100% dos recursos do pré-sal para educação, ciência e tecnologia. Atualmente, Pernambuco recebe cerca de 15 milhões de reais por ano da exploração do petróleo. Eduardo Campos é apontado como possível candidato à presidência da República em 2014. A medida foi anunciada um dia após a presidente Dilma declarar que vai insistir em aprovar no Congresso a destinação de todo o valor dos royalties do pré-sal em educação. Quer dizer, o pessoal está gastando esse dinheiro do pré-sal? Nós estamos gastando por conta. A gente ainda não tirou o petróleo lá do fundo do mar. Petrobras está com dificuldades imensas em fazê-lo. A gente não sabe como tirar, mas a gente já sabe como gastar direitinho. Tem uma outra frase para isso, né, que obviamente não dá para falar, mas ela envolve ovos e galinhas, então é melhor deixar quieto.
Mas é um pouco isso, que a gente ainda não sabe como tirar, mas já sabe exatamente como vai gastar. Tá Nada contra ligar a educação, longe disso. Imagina, mas ótimo, né? acho que a gente tinha que resolver primeiro o problema, vamos primeiro produzir, depois a gente pensa em como distribuir. Mas tem uma coisa que eu acho legal nessa história, é o seguinte, um fala que vai colocar na educação pré-sal, o outro vai e coloca. Mas seria importante, todo mundo copiou a legislação da FAPESP, que dá 2% do ICMS para pesquisa, e nenhum estado quase cumpre, a começar de Pernambuco. Então, se ele pudesse começar cumprindo a lei, era legal que a própria Fundação de Amparo à Pesquisa do estado de Pernambuco... uma informação, uma lembrança para o governador. A maior parte dos estados não cumpre. Todos criaram fundações de amparo à pesquisa estaduais, mas são pouquíssimas que destinam o que, de fato, é previsto por essa legislação das FAPES. Olha, gente, só para que a gente está no último bloco, o João Campos pergunta aqui, a cultura do estupro está se disseminando pelo mundo. Por quê? Eu tenho a impressão que sempre foi. Eu acho que o que tem hoje é mais divulgação. O Paulo estava lembrando aqui, a própria disseminação dos celulares com câmeras é o tipo de coisa que permite que você acabe... Eu acho que simplesmente está sendo mais divulgado, mas é uma coisa tão antiga quanto a humanidade. Infelizmente, tão antiga quanto a humanidade. Era parte do esforço militar. Toda vez que o exército invadia um país, a primeira coisa que acontecia era barbarizar a população. Matavam crianças e estupravam as mulheres. Isso sempre foi assim desde os visigodos, vikings, e continua existindo até na Primeira Guerra Mundial, até na Segunda Guerra Mundial. Só não vou dizer que é na Ilíada, porque, na verdade, cronologicamente se passa depois, a Ilíada termina com a morte do Heitor, mas quando Troia cai, a Cassandra foi estuprada pelo Ajax, a mulher do Heitor foi estuprada por todos os soldados gregos que se lembravam de como o Heitor os tinha matado. Quer dizer, isso aí já está relatado em Homero, e não foi ele quem inventou. Então, é tão antigo quanto a humanidade. Liga dos Campeões. Real Madrid derrota o Borussia Dortmund Dortmund por 2-0, mas perde a vaga. Por ter perdido o primeiro jogo, o time espanhol precisava de mais um gol para se classificar. Logo no início do segundo tempo, o temível Lewandowski, autor dos 4 gols do primeiro jogo, mandou uma bomba no travessão do Real. O jogo ficou feio, muita pancadaria dos dois lados. E quando tudo parecia resolvido, aos 37 minutos, o brasileiro Kaká, que entrou no segundo tempo, tocou para o alemão Ozil cruzar e o francês Benzema fazer 1-0. 5 minutos depois, Benzema recebeu junto à linha de fundo e tocou para trás. Sérgio Ramos encheu o pé. Real 2-0. O Real precisava de mais um gol que não veio. Festa do Borussia, que disputa a final dia 25 de maio no estádio de Wembley, em Londres, contra o vencedor do jogo de amanhã, entre Barcelona e Bayern de Munique. É hora de chamar agora o Vladir Lemos e sua turma do Cartão Verde. Sua turma é coisa escolar, hein, Maria Cristina Poli? Bom, faremos uma tabelinha rápida. A gente tá cartãozinho. A gente está no meio de semana agitadíssimo. O Palmeiras entra em campo daqui a pouco, o Corinthians amanhã, São Paulo enfrenta o Atlético na quinta-feira. Eu só queria saber se o Saldiva só vem na véspera de jogo importante no Timão. É isso, Saldiva? Não, eu venho, inclusive, para poder ter uma posição balizada sobre para quem que eu vou torcer, ouvindo o pronunciamento dessa douta equipe, que hoje tem um reforço importante, que é o Benjamin Beck, que sai do Estádio 97, que é um programa de profundo teor psicanalítico, é o programa mais eficiente de psicanálise do Brasil, porque você relaxa como se fosse um negócio importante. E vejo aqui pessoas que sabem futebol, um negócio super legal de ver. Vive do bullying. É o famoso bullying radiofônico, que faz, eles se auto-buliziam, como também buliziam, hetero-buliziam. Veja só, Maria Cristina Poli, é isso. Bom, a gente entrou já no Cartão Verde aqui, já misturamos os tempos e está tudo certo, né? É uma fusão aqui, uma joint venture, aproveitando a presença aqui do Alexandre Schwartzman. Bom, gente, vamos encerrando aqui o nosso jornal de hoje. O presidente Barack Obama telefonou hoje para o jogador de basquete Jason Collins e deu os parabéns ao astro do time de Washington. O motivo foi a decisão de Jason de assumir publicamente a homossexualidade.
O fato é inédito para um jogador de basquete em atividade. Aos 34 anos, o Cestinha disse que está feliz por colocar a discussão em pauta. Nosso Boa Noite especial, então, vai para o atleta gay, um exemplo dentro e fora das quadras. Bom feriado, até amanhã. Go, 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 shorty. It's your birthday. We gon' party like it's your birthday. We gon' sip Bacardi like it's your birthday. And you know we don't give up, cause that's your birthday. You can find me in the club, bottle full of bub, mama.